Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Clube do Livro, do grupo Mindset Águia. Estamos fazendo a leitura do livro O Poder do Subconsciente. Nosso segundo encontro, iremos dar de fato início à leitura do primeiro capítulo, aonde nós iremos mergulhar nessa jornada de autodescoberta, de profundidade, sobre o entendimento da mente humana. Os recursos que nós temos disponíveis para serem utilizados ao nosso favor, para o nosso benefício e o benefício daqueles que estão à nossa volta. É isso que o Dr. Joseph Murphy vai nos ensinar nessa leitura mega envolvente, que é a leitura do poder da nossa mente. No primeiro encontro, nós estamos na 5ª temporada, se você está assistindo pela primeira vez, este é um clube onde nós fazemos as leituras semanais dos principais insights, das principais ideias da leitura do momento. E neste momento nós estamos adentrando a leitura do Poder do Subconsciente do autor Joseph Murphy. Como disse no nosso primeiro encontro da 5ª temporada, que é a leitura deste livro, nós falamos primeiramente da introdução, da essência, daquilo que esse livro vai nos trazer enquanto conhecimento, para que, com o aproveitamento desse entendimento, o poder do subconsciente, nós possamos ter mais realizações na vida, desde saúde, relacionamento, prosperidade, alegrias, porque através do poder do subconsciente nós iremos acessar a nossa mente infinita, a mente a qual habita todas as infinitas possibilidades. Quando nós temos clareza disso, nós entendemos como se conectar com a nossa mente subconsciente, a gente tem acesso a esses recursos infinitos e abundantes. E é isso que nós iremos nos aprofundar nesse encontro de hoje do Clube do Livro Mindset Águia, onde nós iremos falar sobre os principais pontos e insights do primeiro capítulo do livro, que vai dizer que o tesouro que há em você. Este é um dos capítulos mais inspiradores de todo o livro, porque Joseph Murphy apresenta aquilo que ele considera o maior segredo da vida. O poder que você procura fora já existe dentro de você. E a mensagem central que esse capítulo vai nos trazer diz que Murphy afirma que a maioria das pessoas vive muito abaixo do seu potencial, porque desconhece a riqueza interior que possui. Ele compara essa riqueza a uma mina de ouro escondida. Existe dentro de você uma fonte de inteligência, criatividade, força, amor e soluções muito maior do que imagina. O problema não é a falta de poder. O problema é não saber que ele existe. Então aqui, Joseph Murphy vai discorrer a respeito de um dos maiores recursos que nós temos, que está dentro da nossa mente. Lá na introdução, nós falamos que, simbolicamente, para a compreensão e a facilidade do entendimento, a mente foi dividida em duas partes. A primeira parte é a mente consciente, ou seja, tudo aquilo que é percebido através dos nossos 5 sentidos, desde a visão, o olfato, o paladar, a audição, o tato. Nós percebemos a realidade e interpretamos as informações que chegam até nós através dos 5 sentidos. A mente consciente, ela funciona como um grande sentinela, um guarda que está à frente de um portão fazendo o filtro, a seleção das informações que são absorvidas pela segunda parte da mente, por assim digamos, o subconsciente. Aquela parte que está mais conectada com os sentidos intangíveis. Quais são eles? A imaginação, a intuição
a racionalização das informações que são percebidas pela mente consciente. Lembra lá? Seus 5 sentidos, você percebe o mundo e a realidade através desses sentidos, mas estas informações, a partir do momento que são recepcionadas pela mente subconsciente, a parte mais profunda da sua mente, é que essas informações que são aceitas são enviadas ao subconsciente como verdade, elas tendem a se perpetualizar, se materializar na realidade. Por quê? Porque aonde está o seu foco, a sua energia, a maior parte do tempo, aonde a sua atenção está, os seus pensamentos, ali está também a criação, a manifestação através do poder do subconsciente. Então, Murphy também vai trazer a percepção para nós que o subconsciente ele é uma ponte de conexão direta com a mente infinita, a mente do todo, a mente de onde são materializadas as possibilidades. E aqui, quando nós entendemos que este poder habita dentro de nós, nós passamos a enxergar que nós temos a responsabilidade por criar, por manifestar a realidade que nós desejamos na matéria, na vida. E como fazer isso de maneira consciente é o que nós iremos aprender ao longo de toda a leitura. Murphy faz, inclusive, alguns posicionamentos muito ousados no início dessa leitura a respeito de que é possível você conquistar tudo o que você quiser a partir da compreensão, do entendimento e do uso do poder do subconsciente. O maior segredo, então, de todos os tempos. O autor faz uma provocação interessante. Se alguém perguntasse qual é o maior segredo da humanidade, qual seria? Energia atômica? A tecnologia? As viagens espaciais? Para Murphy, não. O maior segredo é o poder maravilhoso da mente subconsciente. Segundo ele, poucas pessoas descobrem esse segredo porque procuram respostas apenas no mundo exterior, lá fora. Estamos constantemente buscando a compreensão e o entendimento de questões filosóficas, de questões da vida, de situações desafiadoras, de questionamentos, buscando a resposta fora. Murphy vai nos atentar que, segundo ele, o segredo da humanidade está em reconhecer esse poder dentro de nós. Inclusive, se a gente trouxer aqui para os pontos de observação, como ele colocou aqui, de sugestões, né, sobre o maior segredo da humanidade ser a energia atômica, a tecnologia, viagens espaciais, a gente pode trazer esse próprio exemplo para dentro dessa realidade, de que através do poder consciente, do uso do poder consciente, da mente subconsciente, você consegue acessar, criar situações e realidades que pareciam até o presente momento até mesmo impossíveis, correto? Viagens espaciais, né? Até determinada época isso era algo surreal, mas com o advento de uma tecnologia, ou seja, com o uso consciente desse poder, que é o subconsciente, foi possível acessar criações, manifestações na realidade que antes eram consideradas impossíveis. É o caso aqui da manipulação da energia atômica, tecnologia, inteligência artificial, viagens espaciais, entre outras. Agora eu vou trazer aqui para vocês, até para que facilite ainda mais a compreensão desse poder, desse tesouro que há dentro de nós, a metáfora do ferro imantado. Uma das passagens mais marcantes deste capítulo que nós estamos, tá? Para quem não sabe, recapitulando, nós estamos no primeiro capítulo
da leitura do Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy, uma das personalidades mais influentes e conhecidas do meio da motivação, do autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal. Estudou bastante a respeito deste tema e na leitura deste livro nós podemos compreender que quanto mais nós nos aprofundamos, quanto mais nós tomamos consciência desse poder que habita nós, mas nós temos ferramentas para manipular positivamente a criação da nossa realidade. E o que essa metáfora vai dizer? Na leitura do primeiro capítulo, Murphy fala de uma barra de ferro magnetizada. Quando magnetizada, ela consegue levantar muitas vezes o próprio peso. Quando perde o magnetismo, não consegue levantar quase nada. Ele vai contar a história daquelas barras de ferro. Inclusive, existem alguns equipamentos que tem na ponta do guindaste um ferro que, ao ser magnetizado, ele tem a capacidade de grudar, levantar, né, outros materiais que são atraídos pelo ímã, como outros tipos de ferro, muitas vezes a quantidade do seu próprio peso. Então nós estamos falando que um pequeno pedaço de metal, quando magnetizado, consegue levantar muito mais do que o próprio peso. Quando ele está desmagnetizado, ele não consegue levantar praticamente nada. Se a gente trouxesse isso para uma comparação direta, por exemplo, com as pessoas. Pessoas magnetizadas confiam em si, acreditam nas possibilidades, avançam apesar dos desafios. Pessoas desmagnetizadas vivem no medo, duvidam constantemente e ficam paralisadas pelas incertezas. Essa analogia vai nos ensinar que, a partir do momento que você magnetiza o seu campo, aí eu vou trazer para vocês uma explicação figurativa para que possa ficar mais claro a que ponto a interferência do campo eletromagnético do ser humano pode interferir construtivamente ou não na construção da realidade. Se você, enquanto um ser humano, está buscando magnetizar, ou seja, está buscando ter pensamentos, conjunto de pensamentos, né? Vamos lembrar lá, ser humano tem em média de 60 a 70 mil pensamentos por dia. Aonde está a maior parte da atenção, ou seja, do foco desses pensamentos, tende a criar um campo eletromagnético, frequência, um campo que fica em formato, né, são ondas, né? Ondas circulando, se eu não me engano, ondas senoidais em movimentos circulando por todo o seu campo. Esse é o campo eletromagnético, seu campo energético. Ele vai refletir justamente aquilo que está em produção dentro da maior usina que você pode conceber, que é o coração. Já se foi, inclusive, comprovado cientificamente que o campo eletromagnético é emanado pelo coração, ou seja, a energia, o sentimento. Você utiliza a mente para ter a possibilidade de criar imagens através da imaginação, como eu falei para vocês, imaginação, intuição, ou seja, eu estou usando o poder do meu subconsciente para criar imagens mentais, e aquelas imagens aonde eu passo maior tempo com a minha atenção tende a descer para o coração. Quando a gente fala descer para o coração, igual aceitar uma determinada situação, descer aquilo para o coração é o sentimento. Aonde está o seu foco, a sua atenção, o seu pensamento, tende a se perpetuar na sua mente subconsciente e isso ser emanado através do sentimento, da emoção, pelo coração. Essa energia, esse pensamento é
um campo, né? É uma fagulha eletromagnética. Existe pulso eletromagnético, eletricidade. Logo, se existe eletricidade e intensidade, a usina de produção, que é o coração, vai emanar e vai criar o campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético é o que nós dizemos aqui como o magnetismo. É você criar um campo onde você pode atrair para você, ou seja, estar magnetizado aqui quer dizer que você está colocando a maior parte da atenção em coisas positivas para o seu crescimento. No caso aqui, autoconfiança, confiar em si mesmo. Né? As pessoas magnetizadas, ou seja, pessoas que estão constantemente observando, cuidando dos pensamentos e do seu campo eletromagnético, elas tendem a confiar mais em si. A autoconfiança. Elas acreditam naturalmente mais nas possibilidades. E naturalmente elas avançam apesar dos desafios. Por quê? Porque ela tem confiança. O poder da autoimagem, da autoconfiança, tem a capacidade de fazer com que você magnetize o seu campo de forma a atrair mais disso. Ou seja, mais confiança. E quando você tem confiança, naturalmente você entrega, você solta. E aí nós adentramos, inclusive, a própria mecânica quântica, que vai nos dizer que um dos principais movimentos após a cocriação consciente da realidade, ou seja, você cocria, né, você intenciona, você medita a respeito, você pensa a respeito de determinada coisa, você coloca emoção, coloca sentimento, você sente aquilo e você solta. Você solta para que haja o colapso da função de onda. A onda de possibilidade é colapsada por aquilo que você colocou ali, seu pensamento, sua atenção. Mas você confia tanto no processo que você já acredita que aquilo é real e você solta. O processo de soltar é deixar com que aquela onda permeie todo o interespaço a ponto de se tornar material, materializar. Né? Aquela onda, aquela frequência, pela intensidade, pelo sentimento, acaba acessando um outro nível de aceleração da partícula. Então a onda, através inclusive do experimento da dupla fenda, foi-se observado que a onda se comporta como onda, mas quando observada ela também se comporta como onda e partícula. Então quando nós observamos, focamos a energia na onda, ela tende também a se manifestar como partícula. Percebem que esses conhecimentos eles estão de alguma forma interconectados, trazendo para nós a percepção de que o tesouro habita dentro de nós. O que nós precisamos é, a partir da repetição, do conhecimento, da formação de novos hábitos, né? De estar, por exemplo, mais conectado com esse tema, com esse tipo de conhecimento, faz com que nós integramos essa informação em nós. É igual formar um novo hábito. No começo é desafiador, porque você não está acostumado, até que pelo ato da repetição aquilo se torna um novo hábito. Uma nova sinapse neural é construída, ali uma nova trilha, e aquilo se passa a se tornar algo natural. Esse é um dos principais objetivos aqui do nosso clube. Nós, através da repetição, dos encontros que nós temos aqui, toda semana, falando de assuntos comuns, afins entre si, buscando e visando sempre o crescimento, a mudança de estado, de consciência, de mentalidade, nós possamos integrar isso dentro de nós e isso ser parte do nosso estilo de vida. Ser natural. Eu não preciso forçar ter bons pensamentos. Através do estudo, da repetição, isso vai se tornando algo natural. E todo mundo tem o seu próprio time, tá? Todo mundo tem o seu próprio time. Ninguém está atrasado ou avançado demais. Todos estão aonde devem estar. Isso respeita uma lei natural do universo.
Então, você está onde você está agora é o seu time. Significa que pode ser que daqui a um mês isso já tenha integrado, pode ser que daqui a um ano, enfim. Mas o que nós devemos fazer, papel ativo do ser humano nesse processo é estar em movimento. Nós estarmos em busca do conhecimento nos coloca em movimento. E isso aqui já faz com que nós tenhamos a possibilidade de acessar novas realidades. Então, fixando aqui, o tesouro não está fora. Uma das ideias mais importantes para nós aqui, enquanto grupo, refletirmos, é que muitas pessoas passam a vida procurando reconhecimento, felicidade, segurança, amor, prosperidade em circunstâncias externas. Uma nova oportunidade, um novo método, uma nova forma de ganhar dinheiro, enfim, buscando sempre o acesso fora. Porém, Murphy insiste que a origem de tudo está primeiro no mundo interior. Aí nós podemos voltar até a leitura do nosso último livro. Quem se lembra? Nós estávamos lendo As Leis do Universo. Pela segunda vez nós tratamos sobre as leis que regem este universo, as leis naturais, as leis espirituais, as leis que regem este universo. Quando nós vivemos em harmonia com estas leis, nós vivemos em harmonia com o ambiente ao qual nós pertencemos. E uma dessas leis vai dizer que o que está dentro é como o que está fora. Se lembram lá? Lemos também nisso essa lei no Kybalion. Então o Kybalion vai trazer para nós essa percepção, esse ensinamento de que o que está fora é como o que está dentro. Se nós queremos alterar a realidade do que está fora, nós precisamos primeiro alterar a realidade do que está dentro. O subconsciente sempre está ouvindo. O capítulo reforça um princípio que veremos durante todo o livro. Todo pensamento é uma causa. Toda experiência é um efeito. Novamente nós voltamos aonde aqui? Nas leis do universo, que vai dizer que a lei da causa e efeito nos ensina que tudo que acontece é consequência de uma causa. Há uma causalidade. Neste caso aqui, ele vai fazer uma analogia dizendo que o nosso pensamento é a causa. E a experiência que a gente está vivendo na vida é o efeito. Se lembram lá quando a gente falava, quer saber, fazer uma análise de como está a sua vida? É só olhar para como está a sua vida. A sua vida, os seus resultados, aonde você está hoje, tem relação direta com aquilo que você almeja? Ou não, você está vivendo uma realidade totalmente contrária àquilo que você deseja, que você almeja? Quando você utiliza a autoanálise, a percepção de observar o seu mundo exterior, ou seja, a experiência, o efeito, naturalmente você está fazendo uma análise da causa. A vida está de acordo, está seguindo mais ou menos a linha aqui, porque a importância é tão grande de se ter metas, sonhos. Né? Você tem um sonho, você tangibiliza esse sonho criando uma meta. Eu quero alcançar esse sonho, eu preciso dividir isso em algumas metas que sejam mensuráveis, alcançáveis, reais. Né? Tá aí um exemplo, a ferramenta das metas SMART. Você precisa tangibilizar esse sonho. E aí quando você tem uma meta, você tem um alvo. Quando você tem um alvo, a chance de você chegar até ele é muito grande. Por quê? Porque você já definiu para onde você está indo. Com isso, você tendo o norte, você consegue aplicar a lei da causa e efeito. Eu vou plantar sementes que tenham relação com aquele meu alvo. Eu não vou perder o foco para cá ou para lá. Né? Não vou, eu vou para ali agora, vou para aquela mesa, vou para aquele computador ali. Não, agora eu vou para o outro computador. Estou sempre mudando, certo? Então a gente trazendo isso para a nossa realidade é o que eu preciso fazer que tenha relação com o meu foco, com o meu objetivo. E assim você
passa a utilizar a lei da causa e efeito de uma maneira favorável para suas realizações. Então todo pensamento é uma causa e toda experiência é o efeito dessa causa. O subconsciente recebe continuamente as ideias que repetimos e tende a manifestá-las em nossas experiências. Por que é aquela pergunta, né, que ecoa bastante aí pela humanidade, né? Por que eu estou vivendo determinada situação? Por que isso está acontecendo na minha vida? Que culpa que eu tenho? E aí, quando a gente leva isso para um entendimento mais profundo, para uma autoanálise, um exame, ou até mesmo para dentro de uma ferramenta, como uma ferramenta terapêutica, para fazer uma análise, você percebe que há uma origem, há uma causa que pode, e muitas das vezes, ser inconsciente, você nem tem consciência de que aquilo está reverberando de tal forma na sua vida, mas quando você se permite a buscar a verdade, né? O que é a verdade? O conhecimento sobre si mesmo, quem é você, a sua história. Quando você se permite viver esse movimento, você se depara com informações que por muitas vezes estão aí dentro do seu subconsciente, guardadas, que por mais que você não tenha consciência delas, elas estão reverberando na sua vida. Estão gerando experiências, efeitos. E aí a gente acaba buscando as ferramentas para nos apoiar a enxergar, a tomar consciência, clareza a respeito dessas situações, desses paradigmas, desses traumas, dessas crenças, enfim. Por isso, Murphy alerta: evite repetir coisas como eu não consigo, não tenho condições, nunca dá certo para mim. Vamos lá, quem mais? Eu não sou bom. Ah, eu sou muito ruim nisso. Ah, eu. E acaba utilizando uma das ferramentas, inclusive, mais poderosas de cocriação da realidade, a afirmação que é o eu sou. Você utiliza eu sou para algo que você não deseja ser, mas que a circunstância daquele momento está dizendo para você que você não é capaz, ou que você não pode, que você não conhece, que você não tem aquele conhecimento, que eu sou isso, eu sou aquilo, e está utilizando, né, essa ferramenta de autoafirmação para algo que você não deseja. Quando você menos espera, você está repetindo mais daquela situação. E aí você vai perpetuando aquilo como verdade na sua vida. Por quê? Você está ali constantemente dizendo, eu sou ruim em tal coisa. Eu sou ruim em escrever. Eu sempre fui ruim em escrever. Não, eu não sou bom em escrever. E tudo bem que o fato, né, pode ser que realmente você tenha uma certa dificuldade em escrever, mas o entendimento aqui é que tudo aquilo que nós buscamos, nos propomos a nos desenvolver, nós temos a capacidade de desenvolver. Claro que uns vão ter mais facilidade em determinadas áreas do que outros, normal. Porém, tudo aquilo que o ser humano coloca energia, atenção e foco, dedicação, ele pode aprender. Isso é fato. Tudo aquilo que o ser humano se dispõe a aprender, ele pode aprender. Pode ter mais dificuldade que um que o outro? Pode. Mas ele tem essa capacidade. Então, quando você utiliza uma situação a qual você não tem tanto domínio, talento, mas constantemente repete que aquilo, você é ruim naquilo, é natural que o seu subconsciente, de tanto ouvir, de tanto você colocar a sua atenção nisso, aquilo vá se manifestar como uma verdade. Tudo bem, se você está me falando que eu não sou bom nisso, eu realmente não sou bom nisso e tá tudo certo. Aquilo se perpetua como uma verdade. E natural que mais situações daquela vão fazer com que você confirme aquilo que você acredita. Você vai lá, vai escrever de novo, vai ver no que não ficou bom e vai falar, tá vendo? Olha aí. Então você vai perpetuando aquela informação. A boa notícia é que isso funciona também para coisas boas na vida. Se você coloca a sua atenção em desenvolver algo, uma área da sua vida, que pode te levar mais próximo das suas metas, dos seus objetivos, é natural que você se torne mais habilidoso naquilo. Então evite repetir afirmações negativas a respeito de si mesmo, porque essas ideias também são registradas.
que o capítulo vai nos dizer? Que o subconsciente sempre está ouvindo. É uma parada que eu já até falei várias vezes, e eu falo, e eu gosto de falar e repetir, porque cada vez que eu falo, que eu compartilho com vocês isso, eu também estou fixando esse conhecimento, né? Não há forma melhor de aprender e integrar do que passando o conhecimento adiante, compartilhando a ideia com outras pessoas. E quando você utiliza o poder que você tem, que, claro, exige treinamento, não é algo que é da noite para o dia, não é da noite para o dia que você começa a naturalmente pensar mais positivo e mais a favor das suas realizações, do que você almeja para a sua vida. Porém, como eu disse para vocês, quando a gente se coloca em disposição para aprender, para estar conectado, estar em ambiente onde pessoas estão falando a respeito disso, é natural que uma hora isso vá integrar na sua consciência e vai se tornar algo natural. Igual o exemplo que a gente usa aqui, que vem, por exemplo, da mecânica quântica, o cancelar, né? Quando você tem pensamentos que não são favoráveis, que você tá maquinando um pensamento ali que você fala, caramba, pô, nada a ver, velho. Deixa eu mudar o foco. A gente usa o cancelado, né? Cancelado, cancelado, cancelado. Isso é o quê? Um gatilho. Isso é você utilizar o PNL, a neurolinguística, para você reprogramar. Então, se eu estou levando meu pensamento para um foco que não é tão favorável para aquilo que eu desejo, cancelo, cancelo, cancelo. Muda o foco. À medida que a gente vai treinando, isso passa a se tornar algo natural. Histórias que o autor compartilha. Murphy traz relatos de pessoas que utilizaram afirmações, visualizações e expectativas positivas para transformar áreas da vida. Independentemente de como cada leitor interprete esses relatos, a mensagem central é uma. Aquilo que cultivamos repetidamente na mente influencia profundamente nossas atitudes, escolhas e percepção da realidade. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações, ações geram resultado. É uma fórmula. A gente precisa analisar cada uma dessas variáveis. Se nós não estamos tendo um resultado de vida tão favorável, é o momento que a gente tem que fazer uma autoanálise, uma percepção, né? Buscar uma autopercepção de que o que eu estou fazendo, aonde está o padrão que está me levando a ter esses resultados, ou seja, que está me levando a ter essas ações, porque eu estou agindo desse jeito e tendo esses resultados. Então eu preciso voltar e analisar a fonte primária, os pensamentos. Esses pensamentos estão ligados ao quê? Porque eu tenho tido tanto pensamento repetitivo a respeito disso, ou porque até aquilo que eu não estou vendo, ou seja, aquele padrão inconsciente, está me levando a ter esses resultados. Vamos investigar? Vamos conhecer a si mesmo? Buscar o autoconhecimento, as ferramentas terapêuticas para que a gente possa cada vez mais ter clareza através do autoconhecimento? Aquilo que cultivamos, então, repetidamente na mente influencia profundamente nossas atitudes, escolhas e percepção da realidade. A grande chave do capítulo, o autor resume a descoberta da seguinte forma: você já possui o poder. Não precisa adquiri-lo. Você já possui o poder. Você precisa aprender a utilizá-lo. E é isso o nosso principal objetivo aqui, neste Clube do Livro, nesta leitura em especial, que eu tanto falei e fiz propaganda para vocês, porque realmente o Dr. Joseph Murphy ele traz uma percepção muito simplista, de fácil entendimento e compreensão, utilizando linguística de fácil acesso para que nós possamos conhecer, aprender a manusear e utilizar esse poder que tem dentro da nossa mente subconsciente, o poder do subconsciente. E eu deixo aqui 5 reflexões, tá? Para você que está assistindo esse vídeo gravado, não está aqui no online junto com a gente, eu vou deixar depois essa reflexão aqui para você. Número 1, em quais áreas da vida tenho agido como alguém magnetizado? Ou seja, que você tem percebido que as coisas têm vindo até você. Seja na área profissional, na área espiritual, na área relacional, amorosa, aonde você tem se sentido magnetizado.
Número 2, em quais áreas tenho agido como alguém desmagnetizado, que a coisa não está fluindo tanto, você não está atraindo tanto daquilo que você tem buscado. Número 3, que potencial existe em mim que ainda não estou utilizando? Às vezes esse potencial aí é o que você precisa para alcançar aquilo que você deseja. Número 4, que pensamentos repito diariamente sobre mim mesmo? Tá aí uma autoanálise, inclusive eu vou deixar essas perguntas para vocês responderem, tá? Para si mesmo, dentro de um processo de autorreflexão. Aonde está a sua atenção? Quais são os pensamentos que diariamente você tem repetido sobre você mesmo? E número 5, se meu subconsciente amplificasse tudo o que eu penso hoje, eu gostaria do resultado? Então fica essas perguntinhas aí para você, para que você possa ter um melhor proveito através da autoanálise do que nós estudamos na leitura do primeiro capítulo do livro O Poder do Subconsciente. Para você que está nos assistindo, gratidão. Deixo aqui a oportunidade de você escrever nos comentários desse vídeo. Inclusive, caso queira responder essas reflexões aqui nos comentários, fique à vontade. Se tiver alguma sugestão também, compartilhe com a gente, manda esse vídeo para pessoas que possam também explodir e ter insights através das ideias do que nós estamos lendo aqui. Eu fico por aqui, espero vocês no nosso próximo encontro, no nosso próximo vídeo aqui do YouTube. E até a próxima.